Hoje eu quero contar para você o case de um dos meus alunos, dos meus mentorados. Sim, eu faço algumas mentorias online de oratória, onde eu faço o diagnóstico comunicacional desse aluno e eu vou trabalhando em cima das suas necessidades, dos seus objetivos, do que é que você trabalha e para que você quer aperfeiçoar a comunicação, se você tem algum objetivo específico. E daí eu vou vendo, analisando os pontos de melhoria. O que é que a gente precisa aperfeiçoar nesse processo comunicacional para que você se expresse melhor. E um desses meus alunos tem sido um desafio muito grande para mim e eu vou contar para vocês o porquê. E é muito bom que você assista esse tipo de vídeo, porque de repente o obstáculo, a necessidade de um deles pode ser a mesma necessidade que você tem hoje. Pode ser que você atue na mesma área e que você precise dessas dicas também para se aperfeiçoar. Se você conseguir fazer isso sozinho, é excelente. Ponto para você. Se você não conseguir, você sabe que pode contar com a minha ajuda, falando comigo aqui nos comentários ou no meu canal do Instagram também, no meu Instablog, tá? Meline Lopes. Você já deve saber, já deve ter vindo de lá até. Então, esse meu aluno, não vou falar os nomes, tá? Para preservar aqui a identidade deles, eu nunca falo. Esse meu aluno, ele é professor universitário, tem um cargo federal de professor, há muitos anos, há mais de 20 anos, e ele é pastor de uma igreja evangélica. Então, o que acontece com ele? Ele sente que dá aula muito bem, ele tem muito tempo de experiência em sala de aula, que é bom para mim e ao mesmo tempo difícil também, porque vocês já vêm com alguns vícios quando vocês já estão atuando há algum tempo. E ele reforçou várias vezes na hora que a gente foi fechar o processo de mentoria: não sou tímido, não tenho vergonha de falar, eu sei que eu falo direitinho, tal, mas qual que era a grande dificuldade? Era fazer com que ele não transportasse aquela comunicação de professor para dentro do culto e vice-versa. Por falar enquanto professor, falar muito assunto técnico, ele tem uma fala bem enfática e ele utiliza muito da entonação para marcação de fala. É aquela fala típica de professor, típico de sala de aula. E aí ele sentiu, isso tem incomodado ele quando ele transporta essa comunicação para dentro da sua igreja, para fazer suas pregações. Eu sempre falo para vocês que a comunicação deve variar. Você deve se vestir de vários personagens, claro, sempre respeitando a sua essência, a depender do objetivo que você quer com aquela comunicação, o objetivo que você tem, o público para qual você vai falar também, a audiência, parte importantíssima desse processo. Porque você deve adaptar toda a sua forma de transmitir a sua mensagem, a depender do grau de instrução dessa audiência, do gênero, do local onde essas pessoas moram. Às vezes a faixa de renda também influencia na compreensão da mensagem. Então o objetivo, o público e também a forma, o meio em que você vai estar inserido. Que tipo de comunicação as pessoas aceitam naquele lugar e se você vai se utilizar de um meio, por exemplo, como as redes sociais, em que cabe mais informalidade, ou se você vai se utilizar ali de um microfone e fazer um discurso em que a formalidade é muito maior, o tempo de fala também é muito maior. Já é diferente a comunicação minha aqui no YouTube para minha comunicação no Instagram, por exemplo. Imagine para dentro de uma sala de aula, varia bastante. Então perceba, essa é a dificuldade dele. Ele não tem vergonha de falar, ele não tem travas, não tem medo, mas já veio para mim cheio de vícios de sala de aula, algumas movimentações bem excessivas que a gente está trabalhando, vícios de linguagem também, por estar acostumado a falar muito rápido, com aquela pegada do ensino, muita entonação a cada palavra, empregando reforço de fala em cada palavra, que fica uma fala marcada, bem de professor mesmo, e uma fala até bem, muito projetada, que pode parecer até um pouco agressiva no momento em que ele está ali na igreja, no culto, onde talvez ele precisasse inspirar mais, trazer uma fala mais tranquila,
mais serena, porque muitas vezes ele fala dos seus testemunhos. Ele fala do que aconteceu na vida dele, que fez com que ele se conectasse com Deus. Então isso às vezes precisa ser uma fala mais narrada, uma fala mais tranquila, mais pausada, mais serena. Inclusive a gente estudava na última aula o discurso do Obama. E eu falava com ele sobre a importância dessa narrativa mais pausada. Porque se eu quero falar de um testemunho, contar uma história que aconteceu comigo e que mexeu comigo profundamente, eu preciso interpretar essa fala dessa maneira, com muita tranquilidade e muita emoção, porque aquilo verdadeiramente aconteceu comigo, verdadeiramente mexeu comigo, e eu quero que mexa com você também. Então isso deve ser pausado, deve trazer muita expressão facial, eu devo trabalhar muito bem o olhar para conectar lá dentro das pessoas. Percebe? É diferente de uma fala, até talvez mais mecanizada que ele tenha para dentro da sala de aula, uma aula que ele faz sempre, que troca turma, entra aluno, sai aluno. Tudo bem que a gente tem que falar todas as vezes como se fosse a primeira vez. Eu sempre falo isso também, porque pode ser o primeiro contato daquela pessoa com a sua matéria, com o seu assunto, mas é mais mecanizado, mais robotizada mesmo a fala do dia a dia de um professor. É muito diferente da fala emotiva de um testemunho dentro de uma igreja. Percebe isso? Então você precisa ter muito cuidado, precisa ter muita atenção na hora de transportar o orador X para dentro do ambiente Y. Pode ser que as pessoas não assimilem bem essa ideia, não aceitem muito bem esse novo orador. E ele me procurou justamente porque ele percebia que não estava conectando com as pessoas em algumas das falas dele dentro do culto, sabe? Ele se sentia meio assim, falando sozinho, que as pessoas não participavam daquela fala dele. E foi para isso que ele me procurou. E aí a gente está trabalhando bastante a expressão facial, está trabalhando bastante a eliminação dos vícios de movimentação, porque ele é muito inquieto, ele se mexe muito, e isso não ajuda durante uma fala minha, onde eu tenho que estar sereno e tranquilo para fazer uma narrativa sobre a minha vida pessoal e sobre as minhas emoções, percebe? Então, gente, eu digo até que a comunicação é um tabuleiro de xadrez, onde eu tenho que analisar bem ali a minha estratégia. Peraí, onde é que eu quero chegar? Como é que eu quero ser visto? Como é que eu quero ser lembrado? A minha imagem, o que é que eu quero deixar para as pessoas? Beleza, e o que é que eu preciso fazer para chegar lá? Eu preciso dar entrevistas, preciso ministrar cursos gratuitos, palestras gratuitas, fazer vídeos para comprovar minha autoridade aqui no YouTube, no Instagram, usar as redes sociais para confirmar essa minha autoridade. Eu preciso, sei lá, uma infinidade de coisas aí, fechar umas turmas de cursos, fazer lançamentos de cursos online, enfim, traçar todas as ações para que eu chegue ao meu objetivo. E para todas elas, se você observar todas que eu disse aqui, você precisa trabalhar bem a sua comunicação. E aí chega nesse ponto que eu acabo de falar. A comunicação para o Instagram vai ser uma. A comunicação para dentro da sala de aula, para as palestras e aulas que você vai ministrar agora vai ser outra comunicação. A comunicação para dar uma entrevista, conceder uma entrevista em rádio, em TV, também vai ser outra. E tudo tem seu tempo específico, o seu meio específico e o assunto que você vai trazer à tona daquela vez, com o objetivo que você quer, aquela mensagem final que você quer passar para as pessoas. Se for inspiracional, você precisa de uma fala mais pacata, mais tranquila, mais narrada e pausada, sussurrada para quem está assistindo, com muito mais expressão. Se for mostrar sua técnica, uma fala mais enfática, talvez até com uma pegada mais acelerada, para mostrar ali realmente o seu conteúdo, mas sempre empregando bem as pausas. Porque às vezes a gente tem a impressão de que se a gente silenciar, as pessoas vão achar que a gente não sabe da matéria. Pelo contrário, quando a gente silencia, a gente mostra que tem total domínio do assunto, que a gente faz o que quiser ali naquele palco, que a gente tem consciência que as pessoas estão nos assistindo.
esperando por aquela informação. Então, vão esperar o tempo que for preciso da minha fala. E aí eu aconselho também que você assista mais uma vez, já falei dele, vou falar de novo, o discurso do Obama no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Foi um discurso emocionante, super impactante, em que você sente ele contando a sua história pessoal. É diferente de uma fala, de um discurso técnico, quando ele está ali na Casa Branca fazendo seu trabalho. Ele está botando para fora uma história pessoal emocionante, falando do falecimento da mãe dele, conectando com os brasileiros, falando dos times de futebol, com muito riso, com muita simpatia. Então ele sabe bem o que quer transmitir com aquela mensagem. Ele conta histórias, gera conexão logo de cara. Ele mostra fragilidades, fala que perdeu a mãe e conta a vivência dele, a experiência, a expectativa em relação a vir para o Brasil. E é muito legal, vale a pena você assistir e analisar. Eu estava falando para esse meu aluno, no nosso último encontro, do quanto que ele vai, a partir de agora, se tornar crítico dos discursos alheios. E isso é um ponto importante, é uma evolução em relação ao meu aluno que eu conheci no nosso primeiro encontro. Porque era aquela pessoa que assistia ao orador e não consciente, ele não estava consciente, ele simplesmente conectava ou não conectava. Porque quando a gente vê uma fala assim, seja no Instagram, seja aqui no YouTube, nos primeiros segundos, a gente já julga se aquela pessoa sabe sobre o assunto ou não. Então, ali nos primeiros 15 segundos, a pessoa me convence a prestar atenção ou não, mas é inconsciente. Você não sabe o que é que está te causando aquela inquietude, você só sabe que não gostou de ver o cara assistindo lá, o cara falando, não conectou comigo e pronto. Percebe? E ele passa a ter um processo de construção de consciência, consciência corporal e consciência crítica sobre os outros discursos. Primeiro sobre ele mesmo também, porque é isso que eu mais quero. É que ele tenha consciência sobre o seu, sobre a sua fala. O autoconhecimento leva a isso. Mas ele começa a ver os outros discursos de outra forma. Você começa a analisar as pessoas tecnicamente. Olha, os pés estão assim, os braços estão assim, demonstram inquietude. Até se a pessoa coça o rosto, tapa aqui o rosto, a boca, de alguma forma durante a sua fala, a sua entrevista, pode indicar que essa pessoa está negando o que ela acabou de afirmar. Então, pode ser um indício de que ela acabou de mentir. Perceba quanta coisa poderosa que o discurso é capaz de passar. E aí você falar bem, eu digo que o orador convincente, não basta só você passar as ideias com clareza. É você passar as ideias com clareza, levando as pessoas a chegarem àquele objetivo que você previu, que você estrategicamente planejou lá atrás, na hora que pensou o seu discurso. Levar as pessoas para onde você quer levar, para a emoção, para a cólera, trazer as pessoas para perto de você. O orador convincente é aquele que traz as pessoas junto consigo, transporta as pessoas para onde ele quer. Seja através da pausa, seja através da expressão. E é isso que o meu aluno está buscando durante o nosso processo de mentoria. É isso que ele quer aprender, é separar esses dois personagens oradores. O personagem que está dentro de sala de aula ensinando e o personagem que está pregando em sua igreja, levando mais emoção e mais testemunhos pessoais para convencer aqueles fiéis de que ele é o caminho, de que ele é um mensageiro, de que ele está ali junto das pessoas, que as pessoas podem contar com ele. Para isso, ele precisa acreditar no discurso dele e passar isso com muita estratégia para que as pessoas também acreditem. Eu não estou falando aqui de você mentir, de você fingir ser algo que você não é. Não, esse é ele. Ele já crê. Ele realmente acredita que ele teve uma virada de chave, que eu não vou contar aqui a história dele porque não cabe, mas que o fez se conectar automaticamente com Deus e com o Espírito Santo. Então, para que as pessoas acreditem nisso, ele tem que passar isso com muita verdade, com muita paixão. E isso passa pela expressão, passa pela entonação, passa por toda forma de falar, que eu estou aqui sempre, em todo vídeo, trazendo esse tipo de dica para você. Tá? Eu espero que tenha te ajudado,
que tenha ficado muito claro isso que eu quis trazer hoje para você, o estudo desse caso do meu aluno. Se você sentiu alguma identificação, se por acaso você também não teme, não tem vergonha de falar, mas sente que precisa aperfeiçoar as técnicas, pode colocar a sua dúvida e a sua necessidade nos comentários aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer em te responder, a maior satisfação. Eu estou sempre online, seja aqui, seja no meu Instablog, lá no Instagram. Então você pode ficar à vontade para perguntar em qualquer um deles. Aproveita, se inscreve no canal e toca o sininho para você ser alertado toda vez que eu colocar um vídeo novo, um conteúdo novo aqui para você. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!